as pessoas têm muito medo, né? As pessoas têm medo de se machucar, de ir além do que ela consegue, tem receio. Esse bloqueio mental, ele reflete diretamente no corpo. Gente, Totalmente. eu já pesei 30 quilos a mais, igual você, Fernanda. Então, eu fui na Zara. Ah. Cara, eu chorei no provador, porque eu queria voltar pro meu corpo, mas não dava. Nem o GG da Zara me servia. Eu tive acesso a coisas que eu não tinha mais acesso. Sim, e estavam lá, né? Eu tive uma sensação que a grana já tava entrando. Mas era, vibracionalmente, sim. Então, olha o poder da gente atrelar a imaginação, o subconsciente, com a ação. Porque não adianta também só visualizar, imaginar, acreditar, mas não agir. Nada. A mente leve, ela não habita em corpo pesado. Sim. Então, o corpo, a saúde, é um dos pilares essenciais para mim e as pessoas que estão lá comigo sabem. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Mindcast, nosso podcast de mentalidade, vida. E hoje temos uma convidada muito especial. Antes de eu apresentar ela, meu nome é Fernanda Ayub, host, neuropsicanalista, host desse canal, desse podcast. E eu trouxe uma grande amiga, uma grande águia, Fabi Martins. Oiê! Oi, gente! Seja muito bem-vinda. Que alegria esse convite. Obrigada, Fê. Ai, É uma gente. honra pra mim estar aqui na mesa com você. Uma pessoa que a gente se conheceu assim do nada. Do nada de Deus, né? A gente vai falar disso. Fabi, quem é Fabi Martins? Muito bem, gente. Fabi Martins. Bom, eu sou uma mulher casada, muito bem casada há 17 anos, com o meu marido Eduardo, que eu amo de paixão. Eu tenho 38 anos e eu tenho 21 anos de profissão. Uau. Então, assim, a Fabi Martins é uma mulher que busca ainda incessantemente, apesar dos 38 anos, eu busco viver o meu sonho diariamente. Uau. Sou muito, assim, sonhadora e tô sempre trabalhando a minha mente e o meu corpo para me tornar melhor a cada dia. Uma pessoa que adora trabalhar, adoro me conectar com pessoas, adoro preparar pessoas. Eu tenho essa minha profissão há 21 anos como educadora física, né? Então eu sempre preparei alunos. Uhum. Mas de uns anos para cá eu venho me conhecendo como preparar pessoas para exigir a mesma função que a minha, ou funções parecidas ali na minha academia. Sou uma empresária, educadora física, dou aula, amo dar aula. E que aula. Na Amo. verdade, são meu vício diário, Velocity, maravilhosa. E ela é a melhor no que ela faz, gente. Eu sou realmente apaixonada, Você Fê. é muito A minha primeira maravilhosa. aula de bike foi com 10 anos. Então, conta um pouquinho disso. Eu sempre fui do esporte, né? Desde pequenininha, sempre fiz exercício e tal. E quando eu tinha 10 anos, meu pai foi me levar na natação e eu vi uma aula de ginástica acontecendo. Tipo uma aula de step, com localizada. E aí eu falei assim, pai, eu quero fazer isso. Ele falou, não, mas você é criança, né? E aí eu fiquei enchendo tanto o saco do meu pai, que aí ele me deixou fazer essa aula, que eu me apaixonei pelo jeito da professora. Na verdade, o que me encantou foi a professora, né? Uau. Ela sarada, magérrima, toda definida. Uma roupa minúscula, um tipo shortinhos. você hoje. Tipo eu hoje. Não, brincadeira, ela era sequíssima. E aquela energia, cabelo suado e pulando. Não, é você essa descrição. Desculpa, Cara, mas é você todinha. É tipo eu hoje, exato. É difícil ver alguém dando aula assim. Não é qualquer aula que você vê uma pessoa dando aula desse jeito. Entregando tudo, né? Entregando tudo, como se… Essa é a intensidade que é você, né? Você é intensidade. Eu sou intensidade pura, cara. Se eu fosse te descrever, eu colocaria intensidade em tudo que você faz. Em tudo. E você isso é sabe, incrível. é incrível quando você tem controle, né? Sim. O sal demais é ruim, o açúcar demais é ruim, de menos também. Porque leva muito tempo até você entender, até você ter o seu autocontrole, né? E eu acho que é uma busca constante ainda, né, Fê? A Fê
Você é uma das responsáveis que me trouxe essa consciência, me trouxe o Uau. autoconhecimento. Inclusive, com Fernanda Ayub, teve coisas que eu acessei que eu nem lembrava que tinha acontecido. Sim, a gente acessou o subconsciente nas reprogramações que Nas a gente fez. reprogramações. Foi muito além, né, do que eu esperava. Foi além do que você esperava? Porque eu falei que era profundo, mas as pessoas não sabem que é tão profundo. Cara, eu acho o seguinte, assim, a minha experiência foi uma coisa incrível, porque eu tive acesso a coisas que eu não tinha mais acesso. Sim, e estavam lá, né? E estavam lá, e assim, quando você acessa e cura, Nossa, perdoa, que faz todo aquele processo que você faz, é na mesma hora que o negócio sai de é você. rápido, né? É na mesma hora. Muito louco. E isso é incrível, porque é aquela coisa, tipo assim, sabe, ó, o professor, né, lá da academia, chega e fala assim, meu, você quer emagrecer? Então vamos treinar. Meu, passa 1 mês, 2 meses, você tá naquele processo. E não emagrece. Tem pessoas que não conseguem emagrecer assim, tão rápido, enfim, cada um tem o seu Sim. processo. E talvez, né, na sua área também, cada um tem o seu tempo no processo, né? Mas é que pra mim, gente, foi muito rápido. Foi na tipo hora. papum, foi na hora. É. Porque uma vez que se cura, né, gente, não tem mais que ser curado, concorda? Cicatrizou Uma vez. aquilo. Talvez você encontre outras coisas. Exatamente. É um processo. Só que eu venho já, né, Fê, de 4 anos pra cá, eu venho num processo de Uhum. cura, né? Eu venho num processo de estudo neurolinguística, eu tento me aprofundar na minha mente, nas minhas características, enfim, eu tento. Você tinha muita clareza quando você chegou, né? Porque Quando eu cheguei, você já veio eu mais já pronta. tinha resolvido algumas coisas. Já tinha. Então, para as pessoas entenderem, né, como a gente se conheceu. Eu tinha mudado para Alphaville, eu fazia já academia, musculação. Tomás chegou aqui. Mas eu queria fazer algo diferente. Tive o convite de uma colega, a Tati. Foi a Tati. Ela falou assim: eu quero que você vá na Velocity. E eu já tinha ido na Velocity, tipo, 2015, quando inaugurou, em 2014, em São Paulo, mas nos tipo, Jardins. uma vez, uma ou duas, nos Jardins. Só que aonde eu morava não tinha, então não era muito longe. Tinha que, assim, Você morava no Jardim? eu morava na Paulista, mas tipo assim, Tinha na Pamplona. era um rolê. E na Bela Sintra. Eu morava na Brigadeiro, então assim, não era Pamplona fácil. não tinha em 2015. Não tinha. Aí, e era um rolezinho e eu não tinha carro, porque eu era bloqueado com isso, eu não dirigia. Eu tinha esse bloqueio. Tinha esse bloqueio. Aí, beleza, não fiz Velocity. Quando eu fui pra Velocity, falei assim, gente, é muito legal isso aqui. E aí, foi quando a gente se conheceu na primeira aula, eu acho que eu fui na sua aula. Você foi na minha aula, 6h30 da manhã. Aí, a gente se conectou, porque a Fabi é essa pessoa magnética, a energia lá em cima. E eu também sou, e semelhante traz semelhante, né? Como a gente é magnética, tipo, o imã grudou. Grudou de um jeito, gente. Aí a gente, tipo, olhou uma pra outra, tipo, oi, tudo bem? Aí a gente começou, acho que, se seguir no Instagram. Vamos marcar um café. Aí a gente marcou um café pra poder conhecer uma outra. E você não sabia o que eu fazia também, né? Não. Mas você já tá frequentando já algumas já aulas. tava, né? É que a gente nunca tinha parado pra conversar. É que sempre, tipo, tchau, 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 já. E a gente falou assim, putz, a gente rolou uma conexão. Rolou. E a gente tava se encontrando em todas as aulas, praticamente. Você tava indo todo dia, eu acho, ou 3 vezes por semana. 3 vezes, tava encontrando bastante. Só que a gente não tinha tido aquele tempo de qualidade. De qualidade, de sentar, de se conhecer. Né? Era só, tipo, que aula incrível, tchau. E aí, no máximo era no Instagram, né? Que a gente se via e falava. E quando a gente parou pra conversar, e aí eu fui falar também o que eu fazia, e a Fabi já tava nesse processo de se conhecer, se descobrir. Falei, olha, existem algumas feridas e traumas emocionais profundos, e foi um momento que você se abriu muito também, né? Então foi muito lindo, porque eu acho que essa conexão, e para o método Águia, para a pessoa ela estar disposta, ela precisa confiar em mim primeiro. Total. Porque senão, se ela não me contar o que tá atrapalhando, ela não resolve. E ela me contou coisas do passado realmente profundas. Eu falei assim, tem solução. Dói, é profundo e tem solução. E a gente iniciou o processo, a gente fez algumas reprogramações de 2 reprogramações mesmo. E assim, qual que é o grande ponto da reprogramação? Como a gente
entra no inconsciente e literalmente como se fosse o celular. Ele não tá travando? Às vezes você apaga uns aplicativos, resolve, muda a senha, reseta e ele volta a funcionar. É assim a nossa mente, como se fosse um computador. Inclusive, não sei se você sabe, o HD do computador, ele é um molde da nossa mente mesmo. O computador, A mente placa... foi inspiração. Inspiração para o computador. Sim. A placa-mãe, enfim. Então, é assim que funciona o computador, a mente também é possível. E aí, quando a gente fez algumas reprogramações com ela, eu falei pra ela, você vai entrar e você vai sair outra se você se abrir pra reprogramação. E você não vai ver uma melhora só em um pilar, você vai ver em vários pilares, porque a vida é assim. Quando um pilar trava, tudo trava. E aí ela falou, bora. A gente começou a fazer e realmente foi uma aceleração assim absurda. Inclusive, Foi. você deu até um depoimento que acho que no mês que a gente fez, um mês depois, foi o maior faturamento das 4 empresas. Fala mais sobre isso. Cara, então, porque assim, nessa jornada aí de 21 anos de trabalho, cara, eu comecei muito nova, né? Eu comecei a dar aula com 17 anos. Caraca. Tipo, e eu dava. Era engraçado que eu era uma menina, né, gente? 17 anos. É. E a sala só tinha a galera acima dos 40. E era muito doido, porque eu sempre lidei muito com o público. Sim. E, tipo, pra mim nunca teve algum empecilho. Natural, né? O fato Propósito. da pessoa ter muito ou ter pouco, dela ser uma pessoa muito importante, ou não ser, Tanto ou ser uma faz. pessoa normal, ou ser bem mais velha, ou bem mais nova, isso, enfim, eu sempre gostei de pessoas mesmo. E aí, eu acho que foi bem devagar, né, a minha evolução na minha carreira, mas eu acredito que foi tudo no tempo certo. E aí, conforme eu fui evoluindo, há 7 anos atrás, eu sou funcionária da Velocity. A Velocity é um estúdio de bike, gente. Estúdio de bike maravilhoso, onde transforma mesmo a vida de Total. muitas pessoas, porque nada mais é do autoconhecimento, tá? Não, total. E a vibração, né? E a vibração. Caraca, você sai de lá, assim, num êxtase emocional. E é uma coisa que isso não reverbera só no corpo, eu já te falei isso. Exatamente. Reverbera na vida Reverbera inteira. na vida, no lar, nas pessoas que Tudo. estão em volta, enfim, reverbera em tudo. No espírito. E exatamente, no espírito. Então, eu era funcionária da Velocity e a Velocity começou a expandir em 2016. Desculpa, em 2018. E eu comprei uma franquia. Uhum. Vim morar para Alphaville, abri a Velocity. E aí a gente abriu a Velocity em 2018, em dezembro. Em março de 19 eu abri o restaurante O Café, que é o Rio Health Sim. Food e o Sampa Coffee Station do lado. E em 2023 a gente abriu um spa, o Spa 4 Elements. 4 empresas, uma do lado da outra, que é genial. Inclusive, cada uma delas eu preciso ir no spa. Ela não foi ainda. Eu não gente, fui por vocês causa têm de noção? agenda. Galera do Instagram tá aqui comigo. Gente, pega o ao vivo. Olha lá. Ao vivo, eu vou pegar o ao vivo. Eu faço bagunça. Eu falei pra ela, é o Maravilhoso. seguinte. Gente, como é que é? Ela não foi no Spa for Element ainda. Gente, dá um jeito aqui, Fernanda. Eu vou. Amor, ó, eu preciso pegar um dia pra eu ficar um pouquinho mais lá depois da aula pra ir no spa. É porque quando eu terminar a aula, eu tenho que correr por causa da minha filha, gente. Eu sei, tô brincando. Claro. Então eu vou num sábado. Então a gente vai chamar a babá e eu vou junto. Ótima ideia. Você acha que eu vou perder essa? Ótima ideia. gostei, Já vai gostei. fazer um Casal. Isso, delícia, Tem. perfeito. A gente chama a vovó. Na mesma sala, não, mas a Não. gente faz ao mesmo tempo. Não, não mãe precisa e ser a mesma filha. sala, não. Não precisa ser a mesma sala, porque aí já vira. A gente vai pra frente que a vovó e a Bisa vieram estar com ela. Pronto. Me dá o telefone da Bisa. Pra ela, eu vou combinar tudo, Tirou o telefone da Bisa. Maravilhoso. Então, Aí Fê, você montou as 4 a empresas gente lá. montou tudo, né? Só o Spa que foi por último, porque assim, na verdade a gente tava com as 3 empresas e a lojinha que é ali do térreo que compõe as Sim. lojas do térreo ficou vazia. Ai, Aí a gente tava com tempo, né, gente? A gente tava com tempo, a gente falou, vamos montar o Spa. Apenas. Mas eu acho genial a ideia, porque. Foi genial a ideia. É. Inclusive, a ideia era essa mesmo: compor a experiência do cliente, É, né? incrível. O cara ir na academia treinar. Ali já tem toalhinha de banho, shampoo, condicionador, sabonete, secador de cabelo, chapinha. Já tem tudo ali E disponível. faz uma massagem. Toma um banho, almoça no restaurante, à tarde toma um café da manhã. Pra que faz trabalhar? Pra quê? faz uma massagem. Ali naquele prédio tem 7 mil pessoas trabalhando. Então.
Então, tipo, é uma coisa que, A pô, a pessoa galera vai, desce, volta. faz. Tem massagens de 15 minutos Inclusive, até eu fui num 80. evento presencial lá. Eu fiquei, tipo, uns 3 dias. Eu falei, gente, eu quase nem venho aqui nesse prédio, né? Aí tem um estúdio lá em cima, Tem incrível, muita inclusive. coisa lá em cima. Muito Tem, bom. tem cantores famosos que tem escritório lá. Que legal. Tem estúdio de música, estúdio de podcast, tem escritórios É, eu fui no podcast, eu dei grandes. entrevista lá. Tem um monte de coisa lá. Tá. Muito legal. Aí, E a gente passou por grandes dificuldades, que eu acho que como qualquer negócio. qualquer negócio, né, gente? Obviamente. E foi no momento que eu te conheci, claro, foi no momento certo mesmo, porque eu vinha numa busca Uhum. e a gente teve uma sintonia. Porque eu Sim. não tinha. Eu tava tentando uma busca no tete a tete com alguém. Até então eu tava indo, fazendo cursos, nada no individual, Sim, né? que muda muito, né? Que muda muito, com Muito. certeza. E eu não tinha nem interesse muito em fazer no individual, sabe? Tipo assim, se aparecer. Foi literalmente Deus colocou, né? Foi tipo assim. Se Deus mandar, mandou. Mandou Aí apareceu. Fernanda, mandou Fernanda. Aí eu falei, aí assim, a gente se dá muito bem, a gente se diverte. Então, assim, você é uma pessoa que me traz segurança pra eu falar da minha vida pessoal. Sim. Você é uma pessoa que eu sinto que tem a pureza e a verdade no olhar quando a Amém. gente se conecta e eu vejo que é uma energia muito, muito do bem. Sim. Eu sou muito sensível, assim, e as pessoas grudam muito em mim às vezes. É, porque às vezes a pessoa faz gato na luz, né? E aí, eu sinto, sabe? Quando a minha energia é sugada ou quando ela é alimentada. Sim. Eu também. Hoje em dia eu tenho essa percepção, É, eu também. mas demorou muito. Porque E eu sou igualzinho a você. E eu acho que a gente se retroalimenta, né? Você Total, sente isso? Você sente que a gente se total. retroalimenta? Nós Sim, duas sim. juntas? Sinto. É muito doido, né? É. É a bateria e o carregador. É muito doido, Fernanda. É muito legal. Porque existem isso. pessoas que quando a São gente tá. poucas pessoas que eu conheço. Inclusive, eu que... quero fazer o seu estudo do seu DNA vibracional, porque eu tô estudando algo, aprofundando, chama Human Design, que é o estudo do seu DNA vibracional. Não tem no Brasil. É Legal. muito profundo. E aí depois eu vou te pedir uns dados, que eu acho que você, talvez ela seja refletora também. Talvez ela seja. Porque o meu tipo de DNA vibracional é um tipo raro, Ah, que é menos de 1% da população mundial. e por isso que você se torna magnética? É. E a gente consegue ler vibração. Sim, o problema de pessoas assim, eu acho que talvez você seja, a gente irradia, as pessoas querem ficar perto, só que quando a gente tá num ambiente ruim, a gente se sente esgotada. E é um Esgotada. E esse negócio de esgotamento E é espiritual. energético é tão Nossa, forte, é muito gente, doido. que assim, ó, eu tenho vários funcionários, né? Cara, às vezes você tá trabalhando com uma pessoa que só o fato de você não estar mais trabalhando com ela, Já muda. parece que é um energético que você tomou. É. Fala, nossa, gente, tô Então, ótima, eu acho que talvez você seja. Você não acha, talvez? Eu acho que quando tem a questão do esgotamento, ela precisa da sessão do Bob Esponja. Mas você sabe que é isso? Por causa disso? Não, pra relaxar, pra se conectar com você, o Bob Esponja. É, Mas lembra que você tava assistindo mais até? Porque você tava muito mal. tava, agora eu tô até com saudade dele. Aquela época, eu lembro que aquela época você tava. A sua energia. Eu tô com saudade. Ai, gente, vou ter que assistir Bob Esponja hoje mesmo feliz. Ela ama o Bob Esponja. Eu amo Bob Esponja, me faz muito bem. gente. Você é o Bob Esponja. Como que é a Eu risada sou o dele? Bob Esponja, porque assim, o Bob Esponja ama trabalhar. Ele ama trabalhar, e não importa se ele tá ganhando ou não tá ganhando, se o cara que tá trabalhando com ele é legal ou não, ele não tá nem aí, se o cliente vai ficar feliz. Ele ama trabalhar. E ele, você pode ser mó grosso com ele, e ele... Qual a risada dele? Como que é? Ai, agora eu não vou conseguir fazer, gente. Como que eu não lembro? consigo fazer só em casa. Ah, E o meu marido é o Lula Molusco. total? É igual. Gente, é resmungo. Você conhece o Bob Esponja? Conhece o Lula Molusco? Ele é- Resmunga. É meu marido, Resmungão. E eu de E bem com quem a que é o vida. Patrick? Não sei, Patrick, eu não sei. Todo Bob Esponja tem um Patrick na vida, né? Todo Bob Esponja Deve tem um ter Patrick. alguém, depois você analisa quem que é. Eu vou analisar.
Aí voltando, né? Porque a gente faz assim na história. Roll! Aí naquele momento você tava precisando, a gente tomou aquele café. Aquele café. E assim, na verdade, a gente foi curar uma coisa mal curada que Do tava. passado. Ela Que eu tava já tinha entrado escondida. naquele processo de cura, mas não É. tinha ido até o final, justamente porque foi uma coisa em grupo, foi cursos que eu. Sim, que é ótimo, que traz Que é muita... ótimo, é. maravilhoso. E, na verdade, se eu não tivesse feito aquele curso, talvez eu não teria me envolvido no No processo. no processo, É. né? Então é porque justamente eu já senti um pouquinho do gosto ali. É, você teve clareza lá e aí botou luz pra que você arrumasse a casa no método Águia. É isso. Exato, tive clareza ali, a consciência, que eu não Consciência. tinha tido. É, só que ter clareza não quer dizer que mudou. Exatamente, exatamente. Aí foi quando a gente conversou e você sugeriu que aquilo não estava curado. Não tava porque você chorava quando falava. Óbvio, Olha óbvio, agora. hoje eu falo, eu não choro. Exatamente, isso é uma coisa que é na hora, assim. O dia que eu falei pra ela, comecei a chorar, Você ela lembra falou que assim, ficava um bolo, sua voz lembro, mudava. lembro, ficava um bolo na minha voz. E aí eu fui falar disso, eu chorei, e ela falou, putz, cara, Não resolveu. Você, não eu tinha... resolveu, amiga. Deixa eu te falar um negócio, me dá água. Deixa eu te falar um negócio. Não, eu acho que ela falou assim, eu tinha um trauma e travou a voz e começou a chorar. Eu, ainda tem? Vamos ter que resolver isso aí. E Ah. aí, a gente foi fazer as nossas sessões. E aí a gente chegou num outro assunto. Era. Uma outra ferida que eu nem imaginei. Por que que a gente chegou nesse assunto? Porque era uma coisa que eu falei pra ela, por exemplo, cara, eu sinto que eu ganho muito dinheiro, mas eu não vejo dinheiro na minha conta. É tipo isso, assim. Eu ganho Era. bem, vivo bem, gasto bem. Quero mais, muito mais, óbvio. Percebo que é uma coisa que tá evoluindo. Mas era uma coisa que eu não via evolução, na É, verdade. você não via evolução. Ficava Eu não via estagnada. evolução. É. É isso, era isso. A gente ficava estagnado. E aquilo me incomodava, né, bastante. E foi quando você começou e começou a perguntar, né? Aí a gente fez aquele exercício Do de ir dinheiro. no A profundo reprogramação do dinheiro. Foi. Das crenças financeiras. das crenças financeiras. Porque a gente fez daquele trauma latente e depois foi em crenças financeiras. Exatamente. Que aí- E o trauma latente estava influenciando em todas as outras áreas. né? Todas. Em todas as outras áreas. E aí, quando a gente encontrou essa da crenças, eu não conseguia enxergar. Porque a outra era A a outra que era me clara. pegava muito, né? E quando eu percebi que você me trouxe, né? Que eu mesmo vivenciei o que estava escondido na minha cabeça, foi assim libertador. Foi como, tipo, bingo. Falei, nossa, cara, Tirou faz com a mão, todo né? sentido. E era engraçado que eu tenho lembranças daquilo que eu acessei. Quando eu lembrava daquilo, aquilo me doía. Aquilo me doía quando eu lembrava. Era muito doido, assim. Eu lembrava daquilo e eu ficava triste. E hoje é como se fosse qualquer outra coisa Fui na da minha padaria e lembrança. comprei um pão ontem. É, tipo, puta, era assim lá. Pronto. É porque tá resolvido, tá cicatrizado. Exatamente. E qual que é o problema? Quando o trauma, ele tá aberto, a ferida não tá resolvida, é como se qualquer coisa que acontecesse, colocasse uma gota de álcool. Aí dói, aí mexe, Arde. arde. Quando tá cicatrizado, por exemplo, tem uma cicatriz aqui. Ou esse ou nesse? É nesse olho. Põe a mão, Nesse. não dói. Só tá a marquinha ali. Exato. Não quer dizer que você vai apagar o que aconteceu, mas aquilo vai servir de bagagem para que você viva com experiência e acesse outros patamares. Com é certeza. diferente. Aí a gente resolveu isso E aí foi muito doido, porque foi muito rápido, né, Fê? A gente marcou, rápido. tipo. É rápido. A gente marcou nosso café numa terça, vai. A gente tomou café na terça. Aí, tipo, na quinta, a gente já teve a nossa primeira Sessão. E acho que foram 4 ou 5 sessões. É, e aí na primeira sessão a gente mapeou sua vida, entendeu todas as Então, áreas. naquela semana, a gente já mapeou. Na semana seguinte, você trouxe, acho que um conteúdo Da pra eu. vibração, energia. Isso. Aí na outra, você já aprofundou A em um reprogramação. assunto. E na outra foi de novo, se eu não me engano. A gente reprogramou na terceira
o bloqueio latente. Isso, Resolveu. Aí depois, resolveu. porque o que acontece? Se a gente não resolve o principal bloqueio, a gente não consegue acessar, por exemplo, o bloqueio de crenças Da financeiras. crenças financeiras. Não que era o adianta que de tava rolando. nada. Exatamente. É botar Sim, band-aid na ferida. tampar o sol Com a com peneira. a peneira. É tipo a pessoa ir treinar lá, faz exercício, sai de lá e come uma barra de chocolate. É porque se a gente não resolve o latente, talvez você até conseguiria resolver nesse momento Mas o da volta. financeira, mas uma hora ia cair, não Mas ia volta. sustentar. Não Não ia sustentar. É uma casa sem Né? pilastras. É o teto que não tem ali É sempre lá, alicerce. uma hora cai. Uma hora cai. E aí a gente fez tudo isso, só que conforme a gente ia fazendo as aulas, naquela semana mesmo, você ia me trazendo consciências que eu não tinha tanto, assim, por exemplo, sobre a frequência energética, é uma coisa que eu já sabia disso, mas foi uma coisa que eu comecei a trazer mais presença no meu consciente, No dia a dia. no né? dia a dia, para as outras pessoas. Muito bom. Enfim, fui colocando muito na prática e depois da primeira reprogramação foi muito interessante, porque parece que eu tinha tirado 30 quilos das minhas costas, Você assim. até emagreceu. Você lembra que as pessoas começaram a falar? Eu mudei um pouco. Mudou Eu acho que, eu acho que mudou. Ficou E- mais leve. E foi um período muito interessante, porque eu acho que logo depois que eu fiz a programação com você também, eu acho que eu fiz uma outra imersão, que eu viajei. E você palestrou. Gigante depois. Palestrei gigante depois. Cara, foi tipo muito rápido as coisas, assim. E quando a gente teve sobre a reprogramação Da crença. da crença financeira, uma coisa que foi muito legal é que logo que eu identifiquei o que me bloqueava e logo que eu liberei o perdão, tanto pra mim quanto pra pessoa que era envolvida nisso, Sim. ou as pessoas que eu coloquei envolvida nisso, sei lá. A hora que eu fiz isso, foi na hora também, assim, eu senti, a sensação que eu tive foi tão engraçada. Eu tive uma sensação de que, tipo, que a grana já tava entrando. Mas era. Vibracionalmente, sim. Isso, eu sei, é muito louco. é eu sei, muito louco. Eu sei. Eu sei que é louco, mas foi assim. Eu sei que é louco, e é assim mesmo. É o merecimento acontecendo que eu falo. Exato. Desbloqueou o merecimento naquela hora. Entendeu o merecimento que eu falo? É, Que você não tinha o merecimento. Você tinha a vontade. Querer não é merecer. Você queria, mas não merecia. sim, sim. A gente abriu o fluxo do merecimento ali. Cara, esse negócio do merecer foi tão curado que antes eu não tinha tempo ósseo, cara. Você não se permitia. Eu até tinha de vez em quando, mas às vezes que eu tinha, esse que eu me organizei, que eu tinha meu tempo ósseo, era com culpa. Uhum, eu lembro. Você ficava mal de descansar. Isso, na época que eu te conhecia, Eu era lembro, isso. Eu lembro. Eu ficava mal de descansar. Isso foi uma coisa curada também com as nossas sessões. Sim. Eu ficava com a culpa, certo? Aí depois, o que acontecia? Esse descanso, que às vezes poderia ser de 1 hora, eu tinha que fazer ele ser maior, porque 1 hora não dava, 2 horas não dava, 3 horas não dava. Quando eu via, às vezes eu poderia ter perdido meu dia inteiro, porque eu falei assim, putz, cara, eu não conseguia descansar. Eu não conseguia Você não se descansar. permitia, né? Porque você não merecia. E isso deixava minha cabeça mais cansada Mas sabe por ainda. quê, né? Porque eu me sentia culpada de não ter Fazer. É o fazer para ser que você tinha. Lembra que eu te falei? o fazer para Para ser. ser. Isso, A sua exatamente. identidade estava Eu no que tinha você que- fazia. Exato, e não do quem eu era, Exato. quem eu sou. Quem você é, Eu exatamente. sou. Aí você fazia para ser e você ficava exausta. Porque nunca tava bom. É muito doido, né? É muito doido. Agora que você tem identidade, você sabe quem você é e o merecimento, como que é os descansos? Meu, deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que antes eu precisava dormir depois do almoço? Eu não durmo mais depois do almoço. Uau. Eu vou direto agora, entendeu? Eu sempre acordei muito cedo, 5 da manhã. E aí eu precisava tirar um cochilo depois do almoço. E aí, às vezes, eu voltava a trabalhar presencial ou online em casa.
E agora não, agora eu tô com a divisão dos meus dias estão melhores. Então, por exemplo, de terças e quintas é o dia que eu acordo um pouco mais tarde, tenho tempo de qualidade com meu marido de manhã. Você não tinha, né? Eu não tinha. Olha só, eu tô com meu marido há 17 anos. Desde que eu tinha 21. Aí, eu já trabalhava nessa época, Sim. logo cedo. Eu sempre trabalhei sempre dei aula de porque 5 é o e horário meia que da o povo manhã. treina, É o né? horário que o povo treina. É. E eu sou uma pessoa que funciona bem de manhã, então, por que não? Uhum. Né? 10 da noite eu nunca dei aula. Nem quando eu comecei. Não dá. Eu lembro que teve uma época que eu terminava a aula 10 da noite, mas começar, como muitos fazem aí, Fazem. começar a aula 10, 11 horas, eu nunca fiz isso. Mas de manhã sempre foi. Então, por exemplo, mesmo quando eu casei, que foi em 2013 que eu casei, na verdade é que eu tô com ele desde 2008, mas eu casei mesmo em 2013, eu sempre acordei 5 da manhã, ia trabalhar. E fui trabalhar, E não sempre, tomava café com sempre, ele? nunca, nunca. Eu sou uma pessoa que não sou de tomar café da manhã. Eu tomava café da manhã na mesa quando eu morava com a minha mãe. Sim. Porque ela acordava pra fazer um cafezinho. E aí, quando eu acordava, ela tava na mesa, me esperando, 5 e pouco da manhã. Sim. A gente tomava um café para bater um papo Uhum. ali, né? Nossa, presentão, né? Da Sim. vida. E então eu tomava café por conta disso. Eu sempre fui de jejum. E aí, no meio da manhã, eu como alguma coisa. Diferente de muitos. Cara, você sabe que esse negócio do café da manhã é meio assustador, né? Porque, por exemplo, as pessoas acreditam que eu tenho um café da manhã super saudável na mesa e tal, mas eu faço jejum. Nem come, né, de manhã. Eu também como só quando eu volto. Eu treino em jejum. Eu treino em jejum. E aí, depois do treino, eu não sento pra tomar um café da manhã. Eu como uma banana, eu tomo um whey protein, às vezes eu tomo um açaí. Mas a mesa, ela tem essa questão do tempo de qualidade, né? Não é De só o qualidade. Então, exatamente. Ai. Aí era isso que eu tava te falando. Aí de terças e quintas, o que eu comecei a falar? Eu falei, gente, eu nunca tomei café da manhã. Eu preciso começar a ter esse negócio, não é nem pela alimentação. É Que o a alimentação me momento. vira, mas o momento, né? Então, de terças e quintas, agora o meu dia de trabalho começa mais tarde. Começa às 8h30. Uhum. Tarde pra caramba. Uau! Ah, pra quem começava às 5 horas. Ah. Então, o que acontece? Eu continuo acordando cedo. Continuo acordando 6 horas. E você tá conseguindo ter esse momento Só que aí eu com só ele? vou sair de casa às 8h30. Tem dia que a primeira aula não acontece, porque é personal. Então, aí vai pras 10h30, a primeira tem mais aula. tempo. Então, putz, aí eu tô conseguindo. A gente acorda, aí faz um cafezinho, senta na mesa. Uau. Aí tem dia que a gente toma um café na piscina, tem dia que a gente toma na sala. Faz um lanchinho Um junto, momento. faz toda a diferença. Uau. E aí, segunda, quarta e sexta, segue acordando 6 e saindo às 7. E aí, quando você reprogramou isso e sentiu voltando lá o dinheiro entrando, foi isso Foi em novembro? Não. Foi. Não, foi logo depois das nossas aulas. Foi tipo, a gente fez as aulas em outubro. Foi outubro. Aí em novembro Em foi no- que. Em novembro foi tipo, cara, foi o melhor mês da vida dos negócios, né? Dos 4, né? Dos 4. Foram os Uau. 4 disparados. Foi assim uma vitória, uma prosperidade ali gigantesca. Tá todo mundo trabalhando mais animado, enfim. A gente coloca muito coração ali, né, Fernanda? E você, por ser. Olha que importante isso. Porque às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, mas. O que adianta, sei lá, o dono reprogramar e os funcionários não? Mas a empresa é de quem? A vibração inicial está em quê? O coração é de quem? Ou seja, a Fabi se libertou e se curou e tudo fluiu. Porque não são os funcionários que alimentam os donos, né? São os donos que alimentam os funcionários, assim, Exatamente. na motivação. Na cultura. Na cultura, no tratamento, assim, do jeito de você olhar pra vida. Eu falo muito com as minhas meninas, né? Eu tenho muita menina funcionária ali da Velocity. Então, assim, eu sempre tento ajudar elas em todos os pilares, assim, trazer conhecimento, sabe? Levar livro, algum filme que eu tenha visto. Enfim, a gente se reúne, conversa muito. Eu trago também. Eu costumo ter um papo individual sempre com cada uma. Que legal. Você observa, né? Cada uma de perto.
Assim, eu preciso melhorar nisso, Fernanda. Eu preciso... Revelações. Eu acho que a gente Fichas sempre que tem caem. alguma coisa pra Sempre melhorar, tem. mas agora, nessa fase que eu tô, eu sinto que... Eu acho que justamente por eu observar, começar a estar focando mais em observar, eu percebo que, opa, você tá precisando observar Não só em mais. fazer, né? Porque antes você ficava muito só no operacional fazendo. Agora você já tá bem resolvido. E agora você tá olhando Demandando. como empresária, porque também tinha isso. Você tinha uma identidade de funcionária. Hoje você tem de empresária. Exato, porque eu era funcionária da Velocity, né? Eu vim de funcionária da Velocity lá de São Paulo. E aí eu mudei minha vida inteira. Mas por mais que tenha comprado a franquia, a sua identidade ficou ainda como funcionária, não como Total. empresária. Mas na minha cabeça, até hoje, eu ainda tenho que... Opa, peraí. A visão como empresária é essa. Mas como funcionária é essa. Eu sempre trago, sabia? Porque é muito louco, assim, é bem diferente. Tem... As duas versões são bem importantes quando você tem clareza. São. Até pra você se pôr no lugar do funcionário. Exato. E eu consigo sentir bem, assim, como eu sou professora há muitos anos, o meu sócio e meu marido, eu consigo perceber bastante a diferença de que eu tenho muito a visão do professor ainda quando eu converso com eles. Porque eles têm zero, né? Zero. Eles têm zero. Tipo aquele dia lá que a gente foi gravar o documentário da Nath, aí você, meu Deus, trocou aqui a luz. Tipo, esse tipo de questão, você só vai saber. Você vai saber, eles não estão nem aí, por exemplo. Se tiver. Porque pra eles é indiferente. Mas E é importante você andar por esse caminho, essa jornada, passar por isso, porque você entende. Exato. É o que eu falo da nossa empresa, o nome é Faculdade da Vida. Porque eu falo que muitas vezes a gente aprende coisas da nossa jornada que você não aprendeu na faculdade. Você não aprendeu a ser empresária lá na faculdade, ser a professora que você é na faculdade. Nem a professora que eu sou. Nem a professora que você é. Não. Foi o quê? Nas experiências que você adquiriu na vida. Sim. Só que isso te faz preparada para poder treinar outros professores, outros líderes, porque você tem a visão dos dois lados. Com certeza. E isso não tem preço. Não tem, assim, às vezes a Velocity, ela tá abrindo muitas franquias, né? Graças a Deus aí, é uma marca que eu amo de paixão. Ela foi essencial no meu crescimento pessoal, profissional, total, assim. O meu profissional, depois que eu entrei na Velocity, muita coisa do meu profissional mudou. Ela me deu muitas oportunidades, me abriu muitas portas. Uma vitrine gigantesca, tanto é que eu tenho uma. Mas eu já tenho já faz um bom tempo e eu continuo amando cada vez mais. Uau. Mas assim, eu perdi a linha de raciocínio agora. O que eu ia falar? Que a gente tava falando do quanto você foi preparada. E assim, enquanto você encontra a linha de raciocínio, eu falo pra Fabi que a missão dela e o chamado dela é fazer as pessoas se conectarem com Deus através do corpo. Eu já te falei isso. Porque ali, por mais que a gente esteja ouvindo, às vezes, músicas, sei lá, eletrônico, que não tem, nem necessariamente são músicas cristãs, mas eu sinto muito a presença de Deus ali. Porque é um ambiente leve, é fluido. E isso é uma coisa que acontece principalmente na sua aula, porque é seu. Então, era isso que eu ia falar agora. Eu acho assim, a música, ela tem o poder gigantesco ali no ambiente. Muito. Né? A música, ela tem o poder ali por causa das ondas vibracionais e tal. O que a nossa palavra tem muito poder através 100%. disso também. Inclusive, o nosso podcast, meu Tomás, vai ser sobre isso, o poder da palavra. Eu acho que o poder das nossas intenções no que a gente está fazendo e das nossas ações, das nossas atitudes, né? Então, eu sei mesmo que o momento, assim, é uma coisa que a Nath fala muito, inclusive. Ela fala assim, o cliente, ele não quer comprar uma sobrancelha, Não por exemplo. Ele quer comprar a experiência, né? Por que ela tem aquele super valor merecido? Porque é uma experiência com ela, querida. É com ela que você vai fazer. E não é a sobrancelha, às vezes é a mentoria que você vai ter e o contato com ela. Exatamente. Por quê? Porque a sobrancelha, ela treinou outras pessoas que vão repetir aquilo que ela faz. Não é a técnica. Exato. Então vai ter um monte de profissional bom, né? Que é o que eu faço ali na minha academia. Por exemplo, um monte de gente
dá uma aula incrível ali, como a minha. Tem que ser, na verdade. Sim, Todo padrão. mundo ali da Velocity, Alphaville, tá, Todos os professores são muito bons. são muito bons, eles são excepcionais. Só que eu acho que o que acontece na minha aula é uma coisa que não é ensinável, Não sabe? é a vibração. E eu acho que muitas pessoas têm isso, só que elas não sabem trabalhar com Mas isso. você sabe por que que você tem isso? E você sabe trabalhar com isso? Porque você buscou se conhecer. Exatamente. Se a pessoa tiver a técnica, mas ela não se conhecer e não souber a identidade, porque assim, sua aula era boa, mas depois o método do Águia ficou melhor. Com certeza. Eu percebo quanto você, agora intencional, você leva a vibração da Intencional. pessoa, você fala coisas ali, porque você sabe que aquilo vai entrar no inconsciente positivamente. Total. Então, agora, como que isso reverberou no profissional? Quando você se conheceu. Então a gente não consegue ser bom pro outro se a gente não for pra nós. Exato, porque assim, se você não se conhece, você não vai saber aplicar, né? Não, Você não vai conseguir aplicar em você. Não. Você vai aplicar errado. não dá. Mas é que o lance também, esse lance de se conhecer, sabe o que eu acho, gente? Tem muito ego envolvido. E tem muita gente que tem dificuldade, sabe? De enxergar. De se permitir a ser ajudado também. Também, tem vários Porque fatores. não tem autossuficiência. Tem altos fatores, tem vários fatores. Vários, porque o médico ele não se opera. Não se opera. Então, por exemplo, se eu faço várias reprogramações do método Águia, mas sou eu que aplico em mim? Óbvio Não. que não. Como que você sabe minhas feridas, meu subconsciente? Então, e aí o lance, por exemplo, ali da aula, que nem eu tenho vários professores que reproduzem o que eu faço, igual a Nath, prepara treinadores e faz o que ela faz. Só que eu acho que é porque as pessoas conseguem sentir Deus. Sabe por que eu acho que sabe por que eu acho que você, por exemplo, sente Deus? Porque, cara, existe o bem e o mal, certo? O bem é Deus. O mal não é Deus. Então, Só existe dois caminhos, só dois. exato. Só existem esses dois. Então, assim, se eu tô dentro da sala, numa conexão real com as pessoas, aonde eu penso pra falar o que eu penso tudo que sai da minha boca. Então, isso é tão incrível. Eu penso em todas as minhas ações, não é nem pensar, mas assim, todas as minhas ações Intencionais. são intencionais, mas com pureza, com Sim. querer o bem, ajudar e contribuir. Sim. Então, esse lance de contribuir e fazer o bem acaba sendo, no aspecto, a energia que eu tô, porque é isso que eu quero levar, nas minhas atitudes, nas minhas falas, no meu olhar, no que eu executo, na minha profissão. Então, cara, de uma maneira ou de outra, eu acabo atingindo. E quem não aceita, não vai mais na minha aula. Sim. Porque Desaparece, não semelhante consegue. atrai semelhante. Não consegue ficar. Eu sei. Eu vejo, eu consigo Quando você lê a visualizar. vibração baixa da pessoa, porque você sabe ler a vibração, né? Você é que nem eu. Sim, total. Você sabe quem não vai voltar mais, né? Sei. E eu vejo também, eu vejo muitas pessoas que têm a vibração muito baixa e elas vão. E aí, a gente que trabalha com o público tem que saber lidar com o perfil de cada um. Sim, que aí é o perfil comportamental, que é diferente. Tem diferença. Então, assim, aí beleza, você sabe que a energia dela tá muito baixa, eu já faço uma análise e já falo, preciso pegar essa pessoa do jeito que ela tem que ser atendida. Preciso entender pra pegar. Aí eu vou comendo pelas beiradas, vou atendendo ela do jeito que eu entendo você que ela é tem muito que boa ser nisso, atendida. porque Eu sou boa. Porque eu já observei, Eu sou boa sabe? Que eu sou nisso. observadora. Eu sou boa nisso. Eu vejo que faço isso há você muitos anos e eu tento Você melhorar é cada muito vez boa. mais. E aí eu vou tentando pegar o cliente. E é um desafio pra mim. Quando eu vejo que aquele aluno não vai ser um aluno fácil, eu falo, cara, é aquela. Vambora. E aí eu vou comendo pelas beiradas, né? Aos poucos, devagar e tudo mais. Cara, aí a pessoa vem na primeira aula com aquela Cara energia, cara fechada, não sei o quê. A segunda, fechada, beleza, mas voltou. Beleza. Terceira, aí eu vou indo. Cara, é impressionante a quantidade de alunos que eu tenho na Velocity Alphaville e no Core Alphaville, que ficaram várias aulas. Tem pessoas que ficaram algumas aulas, tem pessoas que foram assim por semanas, tem pessoas que foram assim por meses. Uau.
E se desbloquearam num grau que hoje é aquela pessoa que chega falando alto, dando beijo em todo mundo e já sorrindo, e que você fala assim: Meu Deus. Uau. E tipo, foi. Cura. É cura É também, cura, amiga. é É cura cura. total, é cura total. Você sabe É. que eu percebo muito que as pessoas têm muito medo, né? As pessoas têm medo de se machucar, de ir além do que ela consegue, tem receio. E esse bloqueio Tudo trauma. mental, esse bloqueio mental, ele reflete diretamente no corpo, gente. Totalmente. Total. Então, assim, como nós sabemos o quanto que as pessoas têm bloqueios mentais, eu vejo isso no físico. Sim, eu também Todos analiso os muito. dias. Aham. Muitas pessoas, a maioria. Pesos emocionais. É mais emocional do que da comida que come. As pessoas comem emoções, também. na verdade. É. Lógico, ninguém engorda Nossa. comendo alface, mas Eu já passei por isso. Eu já tem- pesei 30 quilos a mais, igual você, Fernanda. Então, Inclusive, quando eu fui pra Veloci, eu tava com 15 quilos a mais Nossa, do cara, você pós-parto. mudou muito. É. Do pós-parto. E assim, eu tava numa fase da minha vida que eu não me reconhecia, porque querendo ou não, na gestação, eu perdi o primeiro filho, então eu não pude treinar na segunda gestação. Porque foi uma gravidez, não uma de risco, mas o médico falou, ó, não vamos exagerar. É, né? Né? Não treinou até agora. Meu filho É. fica aí mais um Eu pouquinho. treinava, né? Você Não, tava eu treinando. treinava. Eu engravidei no meu melhor É shape. verdade, você me falou. E aí, só que o que aconteceu? Eu perdi meu primeiro filho. Aí, depois de 3 meses de gravidez da Cleo, e aí, o meu médico falou: olha, por mais que você tivesse um ritmo antes de treino pesado, é melhor ir com calma. Só que aí eu não treinei, porque eu fiquei realmente com muito receio, porque eu tinha Sim. passado por uma perda gestacional. E aí eu treinava, tipo, fisioterapia, bem leve. Eu não fiquei sedentária, não fiquei, porque não consigo. Eu amo treinar desde que eu comecei há 10 anos. Comecei em 2000, um pouco mais, né? 2013, a gente tá em 2025. Eu comecei em 2013. Ô, 2025, a gente tá dentro. 12 anos que eu treino. Estamos no 2015. E aí, depois que você pega o ritmo, não tem como parar. Então eu treinava mais leve, fazia uma caminhada com o Tomás pelo bairro. Mas uma coisa que foi muito difícil pra mim, eu amo comer saudável, amo, só que na gestação eu peguei ranço de comida saudável. Eu enjoava, vomitava comida saudável, meu brócolis. Cleuzinha. Eu não conseguia cozinhar. E ela come Cleuzinha, saudável. Safadinha. Só que o que eu acho, a gente tem tanta mudança hormonal que tudo que você gosta, você não gosta depois, e o que você. É uma bagunça. Eu comia até miojo, que eu não comia há anos. Olha que loucura, fiquei com desejo de miojo de hot dog, que eu não comia. E aquela eu come saudável, tá, gente? Então, o que acontecia? Eu vomitava quando eu comia saudável. E comidas palatáveis, eu comia. E aí eu engordei, obviamente, porque... Querido. Matemática, gente. Comeu mais, Matemática. queimou menos, engordou. Aí eu perdi músculo, porque foi embora. Porque ficou descansando. Ai, gente, tão triste Tudo que isso. você não mexe, atrofia, Porque a minha fia. perna era durinha. Agora é de novo. Mas volta. Mas voltou, rápido. voltou. Come até melhor. É. Aí, beleza. Quando a Cleo saiu, porque teve parto normal, quando eu me Quando a olhei, Cleo quando eu saiu. me olhei no espelho, caraca. Eu imagino, eu nunca tive fiquei neném. Não ainda. Em nome de Jesus. É. Virá. Profecia aqui nesse podcast. Quando saiu, e aí depois passaram uns 15 dias, meu corpo tava lá ainda mole, caído, feio. Claro, Pra né, mim, gente? 9 meses a barriga crescente, você quer o quê? 15 gente, dias? eu Tá não me doido? reconhecia ali. Porque aquele não era o meu corpo, era o corpo que eu estava, mas eu não era. E eu acho que isso é muito importante, porque na parte da mentalidade e saúde. Quando você já conseguiu um corpo, que você esteve bem, você não consegue se acomodar aqui, você sabe como voltar pra lá. E aí, só que eu demorei muito pra voltar, por quê? Porque eu fiquei muito tempo mantendo o peso. Eu emagreci 30 quilos e pra manter é mais de boa do que pra perder. Então a minha alimentação, ela tava saudável, porque eu tinha voltado a comer, mas tava pra manter. Estagnada. Você tá, mas você tava Eu não igual fazia assim já fazia um jejum, tempo, né? Muito, fazia 2 anos que eu não tava conseguindo. Tava... Aí eu busquei um nutrólogo na época, depois você me apresentou o Danilo, mas eu estava passando com uma outra nutróloga, mas era à distância, então era um pouco ruim de ela medir, fazer impedância. Eu comecei a passar depois com o Danilo. E aí, obviamente, juntando o acompanhamento, porque eu tava anêmica, eu não sabia de várias coisas. Aí, meu filho, não tem como emagrecer, né, com anemia. Anêmica, testosterona E não trabalhando existente. arrastada, né? E assim, O imagina, já trabalhando Mãe. bem
Imagina se você tivesse com as vitaminas aí tudo alinhada. Então, Você- que é hoje, né? que é Hoje toma a máquina. Glória a Deus, Porque né? hoje eu fui treinar, É, acordei 5 da manhã, fui lá fazer foi o core. core. Aí já gravei, aí fui maquiar, levei minha filha na escola, dei café da manhã, já gravei um Já podcast, gravou. tô aqui, almocei, tô aqui, vou gravar mais e vou dar aula à noite. E minha vida Hoje é quinta, assim, hoje tem aula às hoje 8. tem aula das águias. Então a minha vida é um batidão, só que eu ficava assim, ó, Exato. exausta. Aí, e a Velocity, gente, foi assim, essencial, porque eu tinha uma questão com cardio. Isso afeta, inclusive, na frequência energética, por exemplo. Totalmente. E é isso que as pessoas às vezes não percebem. Elas nem sabem, né? Elas nem sabem. Nem sabem que não sabem. Olha, inclusive, eu queria até, assim, tem muitas pessoas que acabam tomando medicamentos errados, porque às vezes é um desequilíbrio hormonal, sabe? É. Emocional, vibracional. Às vezes não é o biológico. Às vezes não é o biológico também. É muito louco. E nada mais é do que a pessoa querer saber como que. Primeiro, né? Acho que a identidade é uma coisa muito importante. Primeiro, a gente Exato. buscar a sua identidade. E a né? identidade de o quê? Quando a gente fala de corpo. Porque, uma coisa que eu fiz, que eu nem te contei. Porque eu faço minhas coisas, né? Minhas reprogramações. Vocês estão achando que é o quê? Claro. Eu sou uma águia mãe, águia mãe. Eu reprogramei a minha busca mente constante. e eu coloquei essa autoimagem que o corpo que eu queria estar e chegar. E aí, olha o que eu fiz. Porque eu fiz isso no meu inconsciente e visual. Porque a gente faz o plano de voo e a gente faz visual o plano de voo. Você já fez seu plano de voo? Acho que não. Não assistiu a aula do plano de voo, tem que assistir essa aula da Eu preciso plataforma. assistir. Não, essa aula do plano de voo eu te Meu ensino filho. passo a passo. A gente precisa tomar mais café. Tá, vamos. Cara dela. É. Ótimo! Não, eu tô tentando marcar treino nós três pra Nós ver três. se rola. Porque tá sendo Natália assim. Beauty. Porque nosso tá. café. A agenda das três é uma loucura. Nosso treino, café não. Então, a gente vai marcar um treino um treino em conjunto. em conjunto e a gente vai marcar o café com profundezas. Com profundezas, gostei. Aí, eu coloquei lá o plano de voo, a imagem do corpo que eu queria. O que eu fiz? Eu peguei uma foto de um corpo X. Na verdade, eu peguei o meu corpo antigo, e coloquei uma foto lá e coloquei minha cabeça atual. Olha Eu isso. fiz isso quando eu tinha 15 anos. E eu sabia? coloquei. Eu Então, fiz e aí isso. eu reprogramei Com o no meu corpo da feiticeira. Você acredita? Minha mãe me deu um livro que era do Ari Ribeiro. Ari Ribeiro? Não. Quem é Ari Não, Ribeiro? Ari Ribeiro não é o comediante, não. Calma, é o. Ari Ribeiro, acho que. Emagreça comendo. Procura aí, Matheus. Ô, Tomás, desculpa. Procura aí, emagreça comendo. Você vai falar o nome, o livro. Dá um Google. Nossa, igualzinho, querida. Não, Acho que não é. é não sei o Enfim, que aí Ribeiro. eu peguei. Lair! Aí, Ribeiro! Lair Ribeiro, meu. Que Ari Ribeiro? Lair Ribeiro. Lair Ribeiro. E ele ensinou isso aí. Eu li quando eu era adolescente. Pra porque você olha o livro que eu me visualizar. interessei, né? Emagreça comendo. Gente, eu falei, esse livro deve ter alguma coisa boa pra mim aqui. Emagreceu comendo. Aí, resumindo, eu coloquei no meu inconsciente e eu me visualizei como palestrando com uma calça branca e uma roupa branca. Só que não rolava na época, quando eu fiz isso. Porque tava, querido, não Não nem tava. rolava, Eu fui né? na Zara. Gente, eu fui no casamento da Laila Coelho. Você foi? Fui, eu tava pós-parida 15 dias. Vocês são amigas. Há muito tempo. Gente, eu esqueço essas coisas. 2015, 2018, sei lá, 2015. Aí eu fui no casamento pós-parida, tipo, pari, 15 dias, a Cleo ficou, eu fiz bate-volta pra Curitiba, que ela casou lá. E a Cleo ficou. Com a minha mãe, que eu nem deixei- tinha e eu tomado tirei- as vacinas ainda. E eu tirei o leite. Não tinha. 15 dias ou 2 meses? 2 meses, eu acho. Enfim, eu acho que eu tô exagerando. 15 dias não, foi acho que 2 meses. Eu não faria isso com a minha filha de 15 dias. Foi 2 meses. Aí, é que bastante... Mais ou menos. Nem lá, nem cá. Aí, eu fui na Zara. Ah. Nem o GG da Zara me servia. Hoje eu uso P. Aleluia! Aí, cara, eu chorei no provador, porque eu queria, eu sei, eu queria voltar pro meu corpo, mas não dava. Aí eu visualizei, e adivinha, comprei uma calça, a gente tem que profetizar, e profetizar a gente dá passos do que a gente quer. Comprei uma calça branca,
E falei, eu vou palestrar com essa calça. Nessa época você comprou? Não, aí depois eu tinha começado a Veloz. Ah, tá. Aí você começava logo. Já tinha decidido que eu mudaria. Aí você falou, vou Que entrar. aí eu fiz tudo junto, entendeu? A reprogramação, a autoimagem, o trabalho com nutrólogo e treinando. No meu evento presencial. Ah, não, foi antes do meu evento presencial. Porque a Veloz eu comecei, tipo, outubro, eu acho. Foi, porque a gente se conheceu e você já começou. Foi outubro, depois do meu evento. Foi setembro, meu evento. E Foi ano setembro passado? foi. As fotos do meu evento me fizeram querer emagrecer. Porque eu tava, Olha. tipo, tava. A gente não se vê no Tava espelho, a gente difícil. não percebe, Eu não né? quis postar as fotos. A gente não percebe, Não, né? depois eu te mostro até, antes e depois. E eu comprei essa calça branca, ela chegou, mas eu comprei online. Ela não passou nas minhas coxas. Fiquei mal. Eu comprei o vestido lá, mas não era a roupa que eu queria usar. Hoje em dia, eu já uso aquela calça lá, tá até um pouco larga, e eu já palestrei. Com ela. Toda de branco, como eu visualizei. Depois eu te mostro a foto. Yeah. Então, olha o poder da gente atrelar a imaginação, o subconsciente, com a ação. Porque não adianta também só visualizar, imaginar, acreditar, mas não agir. Nada. É lógico, com certeza. Assim, não adianta você agir pra caramba. Mas também não adianta agir pra caramba sem visualizar. Agir pra caramba, mas não acreditar Aí não vai. que Não vai. você já é dessa forma. Exato, Também já não é. vai, é muito doido. A gente tem que, como Já tudo, a gente tem que visualizar que as coisas já existem. Porque Já elas é. já existem. Já existe, a gente só não acessou. A gente só não acessou. E aí, tem pessoas que treinam, que é a força do braço, né? Que a pessoa, tipo, vai na raça. Nossa, aquela frase, tipo, vou treinar na força do ódio, é péssima. Meu, gente! Tem muita as gente pessoas fala, né? falam, mas você sabe que uma coisa que eu acho que nós, da nossa geração aqui, que tá com as crianças, né, crescendo e tudo mais, eu acho que a gente tem um poder muito grande na nossa mão. Quando a gente era criança, a academia, a ginástica, o exercício, ele nunca foi associado a uma coisa que iria contribuir positivamente na sua vida. Era Muito X, pelo né? Era contrário. como? Era sofrimento. Ah, tá. Sempre foi sofrimento. Ai, putz, agora eu vou ter que entrar na academia. Preciso emagrecer. Ai, que saco. Putz, Tipo o meu assim, né? médico falou que eu vou ter que ir pra academia. Era tipo assim, a última consequência. Era tipo assim, putz, vou ter que ir agora, frequentar. Igual quando a pessoa frequenta, sei lá, meu, vou ter que frequentar agora o fisioterapeuta porque eu tô com um problema no joelho, vou ter que frequentar o fisioterapeuta. Tipo, vou ter que ir lá no dentista porque eu tô com um canal. Vou ter que frequentar o dentista e fazer um tratamento no dente. Tipo isso. Obrigatório, né? Não é algo que faz bem. Exato, sempre foi uma coisa obrigatória, né? Então, eu acho que. Então, o que acontece? A gente tem o hábito, não é nem o hábito, na verdade, a gente tem uma cultura de associar que, ai meu Deus, eu tô dolorida, ai que droga, tá dolorida, ou então, putz, tá muito difícil, que ruim. Associar todas as dificuldades que a gente encontra no exercício como uma coisa negativa. Eu gosto de ficar com dorzinha de treino, porque quer dizer que eu estimulei diferente. Cara. Tem gente que não gosta, né? Então, mas tudo, se você não alterar, a pessoa de casa, se a gente não ajustar a nossa Aqui, comunicação, se a gente não ajustar a nossa comunicação, você talvez continue não gostando de fazer academia. Então, assim, se você sente, se você já percebeu que a atividade física é mais do que comprovada, sobre os ganhos de novas sinapses, de ativação mental, ativação física, de performance, que a atividade física, a nossa performance física está relacionada diretamente à nossa performance mental e profissional. Então, assim, se você já sabe disso e você não gosta de treinar, presta atenção que pode estar sendo a sua comunicação. Então, quando você acordar, saiba que você vai ter preguiça. A gente morre de preguiça. Gente, eu morro de preguiça todo todos dia, os dias. querido. Todos, inclusive, daqui a pouco eu vou treinar. Eu já tô assim, ai, gente, que preguiça. E não, você sabe que, tipo, acordar às 5 horas... As pessoas falam, ai, Fernanda, eu queria ter a sua determinação lá de acordar às 5 horas pra treinar. Ou Acorda. É só acordar, é só você não colocar na soneca, porque a pessoa já começa errada ali, né? Gente, a Tocou. soneca é terrível. Tocou, você levanta, você não racionaliza. Não. Põe a roupa, eu levanto. O que eu faço? Tocou, eu levanto. Na hora. Na hora, vou escovar meu dente,
Aí olho no espelho, ativo ali minha identidade, eu sou lá, xixi. Aí depois eu já ponho uma roupa. Porque quando eu coloco a roupa, você já tá comunicando que você vai. Você vai. Primeira coisa, põe a roupa. Não é a última coisa, eu ponho a roupa primeiro. Exato. Põe a roupa, aí eu já... É que eu não vou de tênis, né? Na Veloz eu ponho Já vai chinelinho. de chinelo e meia. É o look. Os velolovers vão de chinelo. Você sabe quando a pessoa é iniciante, ela tá de Ela vai tênis. de tênis. Quando a pessoa ela já é mais Tem experiente, gente ela que vai chega de chinelo. sapato, sabia? Vai com a roupa porque tava no escritório. Ah, Vai embora. Tá. Ah, não, mas aí Vai ok. embora. É. Tipo, ela foi tá com a roupa de ginástica e o sapato. Eu falo, gente. Maravilhosa. Porque não precisa levar dois. Exato. Aí, depois disso, tô lembrando. Ponho meu super coffee, tomo meu super coffee, meus suplementos lá que tem que tomar. E saio. Eu demoro, tipo assim, acho que 10 minutos pra levantar e fazer todo esse processo e dou um beijinho na Cleo. A não sei que a Cleo acorde e dá uma... Mas eu saio e eu não fico, tipo, pensando se vou. Exato. A possibilidade de você pensar, será que eu vou hoje? Aí você não vai, ainda mais no inverno. Sabe uma coisa? Eu tenho 2 truques. Aliás, eu tenho vários truques. Um dos truques é, quando é inverno, cara, eu já durmo com a roupa. Meu marido odeia. Como você consegue? Porque eu acho que aperta. Não, por exemplo, o top, pelo menos, e a blusinha, é que então, as mulheres não dormem de top, né? Amiga, eu durmo, eu não uso nem sutiã. Então, eu só uso top, mas eu durmo de top, porque é importante. Eu durmo de pijama. Aquele pijama mais soltinho. Então, Mulheres ricas. Por que dormir por causa do peito? É, Ah, mas o meu já não tem muito. não tem problema. Tem que dormir de top? Afeta. Você sabe que assim, ó, eu era como se fosse eu era reta no peitoral, Ah. né? Eu não tinha nada mesmo, só dava pra ver até musculatura, assim. Era bem Tem reto silicone? mesmo. E aí a primeira coisa que eu comprei mesmo com o meu dinheiro, depois que eu comecei a trabalhar, tal, eu falei pro meu pai, fiz 18 anos, agora é juntar o dinheiro, que a primeira coisa que eu vou fazer é meu silicone. Eu fiz o silicone, eu só fui conseguir fazer com 20 anos. Acho que com 21, na verdade. Mas eu acabei fazendo o silicone, e aí, quando eu fiz o silicone com 21, o médico falou assim, cara, tudo bem você não usar o sutiã durante o dia, pra você usar uma blusinha e tal, tá tudo certo. Mas Durma de top. aprenda uma coisa, durma de sutiã ou de top o resto da sua vida. Botou uma crença agora em mim. Não, Brincadeira. não, a minha vontade é sempre libertar e não Prender a... prender. Eu quero libertar todas. Isso eu tô falando que é um hábito meu. Aí Sim. eu criei. Aí você sou dorme de assim, top. então eu já durmo de top, já naturalmente. Tá. E aí eu sempre durmo, por exemplo, com o top. Sabe quando eu e dormi com- de top? Quando eu amamentava. Porque não tem como dormir sem. Eu imagino. Porque vaza o leite. Eu Do meio imagino, meio é. da noite acordava, né? Molhada. E você não se sente segura assim quando você tá com top pra dormir? Eu, Você fala, não, eu me sinto... Eu não gosto de... Hoje eu tô, porque eu tô de camisa, aí não dá. Olha o tipo sim. do papo. Mas eu não gosto, eu não uso. E eu não tenho vontade de pôr silicone. Eu não tenho muito peito. Mas eu gosto de não ter e eu gosto de dormir sem. Mas Não é sei só por que eu me pra sinto explicar pra- pras mulheres. Aí quando Tá, você mas deita de podem lado, usar, como é que você gente. fala assim, Usa. ó, deita de lado. Quando você deita de lado, Ah, você tem a queda da gravidade desse pra cá. ah tá. Ah, Então tá. ele vai É. ficando aqui, entendeu? Fica mochibinha, né? Ah, Gente, mas posso falar? cara, Eu só tô Tudo bem, né? comentando isso, né? Eu não quero plantar Não nada na cabeça dele. Se precisa. quiser cortar na edição, tá tudo certo. Não, vai. não, vai deixar tudo. E sabe o que eu ia te falar? Que a gente tava falando? Não, você tava falando alguma Do coisa. truque. Então, eu tô no esperando frio você eu já durmo com a comentar. roupa. No frio eu já durmo com a meia, com a bermudinha, e com o top e com a blusa que eu já vou dar aula. Aí Tá. acordando, eu só coloco a calça ginástica e Tá. o moletom. Tá, Eu isso já é um tô truque. pronta. Isso é um truque, você Tá. já tá quase pronto. E no calor, eu já deixo a roupa exata que eu vou usar, tênis, meia, top, par de cima, par de baixo, Do jaqueta lado. ou não, já no sofá ali. Então quando eu levanto, eu não preciso pensar que roupa eu vou usar. Sabe um truque que eu tenho? Eu tenho uma gaveta só com roupa de academia e eu compro sempre conjunto. Ótimo, mas vocês Eu já deixo deixam sempre o conjunto. Eu não fico pensando desse top com essa calça. Isso é tão bom porque eu não gasto energia cerebral de manhã. Eu preciso gastar, porque como eu dou já pego. aula, eu não posso ficar. Eu sempre emendo
a aula da Velocity, que eu dou aula todo dia. E aí tem que ser a parte de baixo tem que ser do uniforme, pelo menos. Ah, sim. Aí você deixa Aliás, um a dia parte antes. de cima. Aí aí eu tenho que ficar combinando por causa dos uniformes. Mas aí eu já faço isso, de pegar o conjuntinho e sair e É pôr. uma ótima tática É ótimo, também. porque antes eu colocava em gavetas, tipo, junto com outras roupas. Aí você tem que ficar caçando, péssimo. Eu também já, agora, conjunto, quando é conjunto, eu também já guardo junto. É muito prático. Eu não penso, eu tô no escuro às vezes, porque a Cleo às vezes vai pra minha cama, ela fica lá dormindo com o Você Tomás. só pega ali. Pego no escuro e visto. O que mais você faz de truque? Pra ir treinar? Põe o sapato Cara, e tchau. tem o despertador longe de você, que você tem que levantar pra tocar. Não dá pra você apertar sua neca. Não dá. Então você tocou o despertador, você tem que levantar pra desligar ele. É um truque bom. Você pode fazer ele ou no seu quarto ou até em outro lugar. Nossa, o Tomás às vezes faz isso e ele não vai lá. Aí fica tocando e me irrita muito. Fica... tarana. Ah, não, mas tem que ir, tá, Tomás? Senão acaba o casamento. Aí eu Fica a começo a dica. fazer assim, ó. Cotovelada. É. Amor, pelo amor de Deus. Cara, vai desligar. O lance de entrar debaixo do chuveiro, eu sempre tomo banho Quando eu tô de com manhã. muito sono, eu também vou tomar banho. Eu sempre tomo. Porque eu vou trabalhar, na verdade, né? Então eu tomo pra chegar lá cheirosa pra todo mundo. E aí eu tomo um banho, eu entro no chuveiro já, e muitas vezes geladão, quando for necessário. O meu é A quentinho gente mesmo. vai dando os truques, né? Eu coloco também, às vezes eu pingo colírio no meu olho. Porque, sabe? Porque às vezes eu tô com muito sono. Sabe o que o olho fica raspando? Sei, horrível. Aí eu pingo colírio e aí ele fica hidratado. É uma técnica. É uma técnica boa. Fica bom. E aí parece que eu fico mais disposta. Pode ser. Eu tava com oftalmo, podia perguntar se fazia sentido aqui ou se era viagem na minha cabeça. Mas acho que faz. Tá dando certo do mesmo jeito. Pode ser um efeito placebo que tá dando Muito certo. bom. A gente já deu nosso tempo aí? Já, né? Bateu 1 hora agora. É? Porque se deixar, a gente fica aqui 5 horas e meia. Ih, querida, aqui, gente, acabou até minha água. Amiga, eu quero que você dê um conselho para as pessoas que querem fazer o método Águia, querem iniciar esse processo, mas não decidiram. O que você daria de conselho? Eu acho, o conselho que eu dou, sabe, independente se você é uma pessoa que já busca um autoconhecimento, se você é uma pessoa que você já se conheça bem, já tem algum conteúdo relacionado a isso, eu acho que a Fernanda, ela me ajudou em questão de irmandade, assim, sabe? Você é uma coisa além, é muito humanizado, eu sinto isso de você com todos, na verdade. Você é uma pessoa muito humanizada e a minha academia é assim também, a gente trata as pessoas como pessoas e não Únicos, né? únicos. Eu acho que a gente sempre tem que buscar, a gente nunca tá pleno. Eu acho que é uma busca constante, sabe? Inclusive você mesma, a Fernanda mesmo falou. Gente, eu também faço as minhas reprogramações, é óbvio, né? Fabi, eu dou aula, mas eu também treino sozinha. Eu ajudo as pessoas também em relação à motivação, mas eu também preciso trabalhar a minha motivação. Enfim. Então eu acho que às vezes a gente se acomoda muito nesse aspecto também sobre si. A gente se acomoda na família, a gente se acomoda no trabalho, com os amigos, na vida pessoal, na vida amorosa. Enfim, todos os pilares. É fácil da gente se acomodar, porque o ser humano, ele gosta do conforto. Sim. A gente gosta do conforto, com certeza. Então, uma coisa que eu gostaria de frisar aqui é que a gente tem que continuar estudando, continuar se conectando. E a Fernanda ainda é e sempre será um presente na minha vida. Eu sou uma pessoa que tenho mais resistência. Tipo, eu sou a dessas de deixa que eu faço, já sei. Eu sou assim. Sim, autossuficiente, né? Sou autossuficiente. Eu tenho essa personalidade, na verdade. Mas eu posso escolher ser autossuficiente. Ou eu posso identificar que eu tenho essa característica. Sim. E entender como trabalhar, como evoluir, como fazer a Fabiana ter uma melhor performance, sendo do jeito que ela é. E eu acho que você e outras pessoas que trabalham dessa forma são pessoas
com muita responsabilidade social, assim. Eu acho que o ser humano precisa de um direcionamento aonde hoje em dia é tudo muito fácil, acesso de tudo e, e as pessoas não têm direção, estão Perdidas, né? perdidas, não sabem se às vezes está indo por um caminho que nem imagina o quanto que esse caminho pode ser prejudicial para a vida dela. É. Não tem consciência nenhuma, na verdade é a falta de consciência. Então eu acho que as pessoas como você, Fernanda, que trazem consciência, que traz o olhar para dentro, que pega na mão, que tenta fazer essa pessoa evoluir pelo que ela é, Sim. pelo que ela é, pelo que você já é. Você vai aprender a ser uma pessoa. A gente precisa aprender a se desenvolver para ser o que somos, na nossa melhor versão. É. E eu sou muito grata por você, eu torço muito por você. A nossa área se complementa, né? Eu já dei aula aí para as mentoradas da Fê. Sim. Inclusive, a gente podia fazer mais uma. Inclusive, eu quero fazer uma na Veloci. Inclusive, você vai estar no nosso evento presencial. Inclusive, eu vou estar no Vai ter aula na evento Veloci, presencial. vai ter ter. aula. Ih, tem muita coisa. Tem um- Eita, gente, Peraí! Corta. Globo, como é que é? Ao vivo, entrando. Oi, produção, fala, Tomás. Pode falar, Tomás. Você precisa da data 13 e 14 de setembro, né? Sim. Definimos que vai ser essa data. Eu já tô vendo espaço em Alphaville. Nós temos a data, eu vou fazer a visita técnica segunda-feira. Segunda-feira a gente fechou o espaço, está definida a data e você vai palestrar. Aê! Pode fazer barulho aqui? Que rufem os tambores, Fernanda Ayub, 13 e 14 de setembro. Eu vou de look branco. Pra honrar o último. Top. O último que eu não fui. Pra ver se a gente consegue botar essa data também na agenda da Nath. Será? 13 e 14 de Será que ela tem essa setembro. agenda? Depois. Pera aí, pega o telefone, liga pra ela. Alô? É, porque a agenda Nath. dela é cheia. Pode deixar, E você já sabe vamos, que- já vamos trazer a Nath. Tem com que trazer? certeza, ó. E E aí vai ter uma ativação zona nossa lá? vai ter. As pessoas Gente, precisam vocês não estão conhecer. entendendo. Eu vou fazer bagunça. Pode Pode fazer? fazer bagunça. Não, é a porque nossa eu casa. já sou sincera. Esse negócio de biririri, não. Eu já sei fazer bagunça. Tá vendo, gente? Essa é a Fabi. E pra mim é uma honra ter sua amizade, você ter confiado em mim nesse processo tão profundo, porque foi muito profundo, e ver que foi resolvido, ver o quanto você tá voando ainda mais alto, quanto você tá brilhando, quanto você tá transbordando o que você já era, só que de uma forma ainda mais abundante. Amém. Não só no seu trabalho, mas na sua vida. Porque É. no seu casamento isso reflete. Isso reflete nas suas amizades. E é porque você se permitiu. Então, gratidão por tudo, por você ter aparecido. A gente se conectou de uma forma muito profunda. E é só o começo do que Deus tem pra nós. A gente tem muitas coisas ainda pra poder construir juntas, viver juntas. E eu amo isso porque eu me torno realmente amiga dos meus mentorados. Porque eu conheço vocês muito profundamente, como muitos amigos não conhecem. Sim. E a gente, nesse processo, eu não acredito naquela história. Ai, não pode ser amigo da pessoa que você atende. Ué, vai ser amigo de quem? De quem você não gosta de você? De quem não confia em você? Não é? Eu acho que a gente tem que ser amigo daquilo que a gente Se conecta. se conecta e entende que um só quer o bem do outro. Pronto, gente. É isso que é amigo, tá? Gente. Porque às vezes a pessoa fala Isso assim, que é ai, amigo. você pode ser amigo do seu cliente. Lógico, tem pessoas que você não se identifica, assim, né? Profissional. Agora se identificou, né, Aí se tem gente? pessoas Se que- identificou, identificou. Ué, você vai ajudar quem? Você vai ajudar os inimigos? Não, você tem que ajudar os amigos. Então, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Foi um papo incrível. Depois a gente vai ter que ter parte 2, porque tem muita coisa pra falar. Meu, tem muita coisa pra falar, É, Fernanda. a gente fala pouco, só que Não, não. vamos ter que fazer versão 2. Versão 2, depois do evento a gente faz. E, gente, então aí, o convite tá feito. Tomás já veio aqui, já vai ter evento presencial, Ag Experience. Fabi estará lá, inclusive ela que deu a data, porque não tinha data. Ela, deixa eu ver aqui na agenda. Ó, 13 de setembro funciona pra mim. 13 e 14. Eu falei, então coloca aí. Gente, olha. Que Tá demais, vendo? Como que a gente não vai ser maravilhoso. amiga? Como, gente? Você tá entendendo aqui? Ela que botou a data do meu evento. comprometimento aqui uma com a outra. Calma, deixa eu falar um negócio que eu queria dar um presente para suas mentoradas. Pode falar? Pode.
Olha, é o seguinte, para os mentorados Para da todo mundo, tá? Porque Fê. isso vai pro YouTube também. É, Não, só pra águia. Ah, é não, só pra pra águia. águia. Porque aí, se a pessoa quiser virar águia, tem um formulário aqui. Mas pode falar o Isso. presente. É um presente para as águias, tá? Então, Uhum. todas as águias. Aí, Fernanda, eu queria dar assim. Queria não. Eu tenho um cupom de 50% de desconto para treinar com a Fabi em casa. Treinecomfabi.com.br é um projeto meu Amei. que eu fiz com muito carinho, justamente pensando em 2 tipos de pessoas. Ou naquela pessoa que não consegue ir na academia, que precisa melhorar essa área de saúde, mas não se enquadra, vai na academia, não consegue encaixar e tudo mais. Então, é para essa pessoa Treinar e em também casa. para a pessoa que já treina, porém é uma empresária de sucesso, viaja muito, tem o dia muito corrido, então é uma opção que ela tem de repente, nesses dias de viagem, de loucura, conseguir treinar mesmo assim na própria casa dela. São 5 módulos, onde a pessoa treina de 10 a 15 minutos por dia, como começando ou como complementando. São Muito 5 bom. módulos, aonde o mínimo é de 10 a 15 minutos por dia, mas ela pode juntar módulos e fazer por mais tempo. Tem o módulo de bunda sarada, braço definido, Amei. barriga chapada, extra burn, que é de queima calórica, gente, não é- reprogramar o metabolismo. E não pra é levinho, acelerar o não, né? É metabolismo. tipo. Não é leve, É, não. tipo, pra ficar gostosa. É pra todos, né? É pra todos, mas assim, vamos supor que você seja uma pessoa sedentária. Eu, nas aulas ali, eu tô sempre direcionando. Gente, você que tá começando, você vai fazer assim. Você que tem peso em casa, usa o peso, mais amplitude. Eu trabalho em cima. As aulas, eu vou direcionando a velocidade do movimento, a amplitude do Muito movimento, bom. a carga do movimento, ensino a fazer os exercícios. Então, é uma coisa bem legal. Eu vou te dar o cupom. Não fala aqui pra ele, só E pras águias. você compartilha lá no WhatsApp pra Vamos galera. depois gravar um videozinho aqui pra você falar pra elas, que eu mando lá no grupo. Legal. Vai ser legal? Top. Ótimo. Maravilhoso. Amei! Certo? Ê! Parabéns. Obrigada, Obrigada a Fê. você pela parceria, por toda a cumplicidade. E uma das coisas que eu falo para as águias é que não tem como a gente voar alto se a gente estiver pesada. Mente leve não só habita em corpo leve, né? A mente leve ela não habita em corpo pesado. Sim. Então, o corpo, a saúde é um dos pilares essenciais para mim. E as pessoas que estão lá comigo sabem o quanto eu pego no pé das águias. Então, ter esse presente é essencial, porque não tem desculpa mais. Não tem desculpa, Não tem entendeu? desculpa. Ah, eu viajo muito, meu. Então vai lá e vai fazer 10 minutos que seja. Incrível. Mas vai estimular seu corpo, Muito sim, bom, senhora. muito bom, muito bom. Parabéns, porque o corpo ele Obrigada. reflete na performance, na vida, em tudo. Então, E no autoconhecimento também, porque a gente se conhece tanto num exercício Nossa! desafiador, gente, mas tanto. nossa, total. A gente tem que explorar essa área de Tem. exercício, Fê. Inclusive, eu pensei, a gente tem nós que começar duas. a fazer coisas, tipo assim, palestras, eventos juntos, rodando o Brasil, viu? Então, Porque vamos? é muito. Vamos! Porque É muito é legal. muito complemento, É, cara. É total. É total, para que Tipo, outras áreas fluem. Você é minha cara metade. Aqui, ó. Junto. Ai, eu amei. Gente, se você quiser conhecer mais sobre o método Águia Acompanhamento, tá aqui embaixo, ó, o formulário para você aplicar. E uma das coisas que a Fabi falou muito sobre a parte individualizada. Então, nos nossos acompanhamentos, dependente do formato que você escolha, a gente sempre vai ter uma entrega individualizada. Nossos treinadores estão sendo treinados também para isso, porque mesmo que não seja comigo, porque minha agenda ela tem um limite, mas eu estou treinando pessoas para estarem nessa entrega individualizada, porque eu acredito muito nesse olho no olho. E se a gente faz só coisas muito em grupo, mas não tem uma entrega individualizada, a pessoa não consegue acessar memórias, acessar traumas e resolver tão rápido. Então, esse é o grande diferencial. Enquanto muitos programas que são muito bons, mas são muito em grupos, a gente olha você como um ser único. E isso é muito importante. Então, caso você queira conhecer mais, o formulário está aqui, aplique. E quem sabe você vai ser escolhido para uma sessão experimental com a gente. Amei! E quem sabe também você possa estar aqui, porque é o lugar de águias.
Muito obrigada. Obrigada. Amei demais. E vamos Amei marcar uma muito. podcast parte 2, porque a gente tem muitos assuntos. Vamos. Evento com presencial estaremos juntos. certeza. Aguardo. Vamos conversar muito. Tem muita coisa boa pra gente desenrolar aqui. Muita coisa. Ainda mais que a gente vai viver, porque tem muita coisa pra viver ainda. Nossa. Muito obrigada. Amei. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.